seja convosco, amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Temos mais uma missão, amém? O tema da nossa campanha é os 12 dias, né? Avante, pois, sem parar. Então nós estamos aqui para continuar indo avante, amém? Continuar indo avante nessa jornada que só está começando. E o Senhor, Ele tem muitas coisas para fazer em nossas vidas durante o decorrer desse ano, amém? Eu creio que em muitos de nós Ele já começou a realizar os planos, os projetos, e Ele já tem preparado para nós, para cada um de nós, na verdade, uma bênção, amém? Aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos pedindo. E para a glória de Deus, né, esse ano, na minha vida em particular, o Senhor, Ele já começou a abrir as comportas dos céus, Ele já começou a derramar bênçãos, amém? E eu sou muito grata a Deus por isso. Sou muito agradecida a Ele porque a gente não tem que lembrar do passado, das coisas ruins que passou, mas eu lembro das coisas boas, amém? Daquilo que o Senhor fez na minha vida, daquilo que o Senhor, né, me proporcionou para eu estar aqui nessa noite, amém? Porque eu vejo a misericórdia dEle, eu vejo a bondade, eu vejo a proteção dEle na minha vida, amém? Muitas dificuldades, muitas lutas, mas como diz a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então, se você crê nisso, assim como eu creio nessa noite, e avante, pois, nós estamos, vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 29, 11, amém? Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando, amém? Então vocês vão clamar e orar a mim, e eu responderei. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor por essa bênção, por essa palavra, essa profecia, esse cuidado de Deus na nossa vida. Amém? E em gratidão ao Senhor nós vamos louvar. Então peço que você já feche seus olhos, vamos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que nos deu a vida, que nos sustenta a cada dia, que não nos deixa só. Esse Deus que na sua infinita misericórdia, amém, nos dá a capacidade e o prazer de acordar todas as manhãs para adorar a Ele. Então você vai louvar o Senhor e vai dizer: sonda-me, Senhor, e me conhece. Conforme
temos a certeza que o nosso Deus, Ele tem feito maravilhas em nossa vida. Ele permanece o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre. Na primeira noite o Senhor falou conosco, na segunda noite, ontem foi algo tremendo que o Senhor revelou da sua palavra, né? E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente, porque os propósitos dele na minha vida e na sua vida não serão frustrados. Amém? Queridos, só lembrando que você não deve esquecer de preencher seu projeto de vida. Não vá deixar para cima da hora. Separe um tempo para você colocar tudo aquilo que Deus quer que você avance nesse ano. Seja na sua vida espiritual, ainda agora há pouco nós estávamos falando disso através do louvor, né? E seja na sua vida ministerial, familiar, sentimental, profissional, emocional, financeira, na saúde ou na área física, e também projeto de vida como ganhador de almas. Se você tem pessoas que estão longe do Senhor, escreva o nome dessa pessoa, né? E ore. E nós vamos estar no último dia do nosso projeto de vida, vamos dobrá-lo e vamos colocar aqui dentro da nossa urna. E todo último domingo do mês, no culto de gratidão, o pastor que estiver pregando, ele vai estar levantando essa urna com os nossos pedidos e pela fé estaremos agradecendo ao Senhor, amém? Pela resposta dos nossos pedidos. E não esquecendo também de você preparar a sua oferta de gratidão, de agradecimento ao Senhor, como oferta de gratidão e poder dizer: Senhor, eu te agradeço as bênçãos derramadas sobre a minha vida, amém? Então que o Senhor nessa noite, Ele possa estar ministrando em cada um de nós, não esquecendo que amanhã o nosso projeto continua. Amanhã vai ser o quarto dia, é isso? Quarto dia. E nós estaremos aqui. É uma trajetória. É preciso fazer sacrifício? É, mas a gente faz sacrifício para tanta coisa. Sim ou não, pessoal? Sim, eu faço. Eu faço e muito, né? Então vamos fazer isso por amor a Jesus em nossa vida. E creia que Ele vai abençoar a sua vida, tá bom? E não esquecendo também que amanhã é a nossa ceia, a Santa Ceia do Senhor. Pastora, mas a gente não ceiou esses dias agora? Pois é, mas aquela foi a última do ano. Aqui vamos estar participando amanhã, é a primeira do ano de 2026, tá bom? Então, fique de pé agora no seu lugar e vamos apresentar a Deus as nossas ofertas. E logo em seguida o pastor Aguinho, que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Eu sei que Deus vai usar de maneira poderosa, Ele sempre tem usado. Eu só quero pedir que você abra seu coração, que você anote, porque não é possível que você grave na sua cachola tudo, não é possível, né? E você vai precisar dessas orientações durante o ano, tá bom? Então, não perca tudo que o Senhor tem revelado para a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Podemos dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nesse momento nós queremos apresentar cada filho precioso, cada filha preciosa que traz agora diante de Ti, consagrando a Ti a sua oferta de amor, o seu dízimo, devolvendo o dízimo para a casa do tesouro, segundo a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém, Senhor. Você vai colocar sua oferta aí na salva, e aí eu quero já passar a palavra para o pastor Alinho, e vamos aplaudir bem forte e com alegria o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite.
seja com todos. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o tema forte no propósito. E o tema, o versículo foi aquele que Andréia leu na abertura, Jeremias no capítulo número 29, versículo 11. Vai ser? Ok. Não, tá com. Já está? Está rápida, né? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Quem é que conhece os planos da tua vida? O Senhor, Deus. Só Ele e mais ninguém. Prosperidade e não desgraça. Prosperidade e não desgraça. Prosperidade. Prosperidade. Bênçãos. Onde você colocar a mão vai prosperar. Aquilo que você planejar vai dar certo. Porque o que Deus, os planos dele para você, para mim, é prosperidade, é coisa boa. É coisa boa. E um futuro cheio de esperança. Tem alguém aqui sem esperança? Não. Mas tem muitas pessoas que estão sem esperança. Muitas pessoas que estão vivendo um tempo de medo, de ansiedade, de depressão, de angústia, falta de fé, desânimo, se sentindo abandonadas ou esquecidas. Muitas pessoas, e muitas estão lá fora, mas tem muitas que estão aqui dentro da casa do Senhor. E não é de hoje, é de muito tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E ponto final. Curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Alfa e o Ômega. Todo conhecimento, todo poder, toda autoridade está nas tuas mãos. O Senhor que fez o propósito, estabelece o propósito em nossas vidas. Que nos deu a cada um vida. Que nos chamou à existência. Não viemos a esse mundo por um acaso. Não temos uma vida à toa. Há propósito nas nossas vidas. Meu Deus, que possamos entender qual é o teu propósito em nós. Por que vivemos? Por que estamos aqui nesta noite? Por que te servimos? Por que seguimos a Jesus? Qual a nossa função? O que tu queres conosco, Senhor? O que precisamos melhorar para que o teu propósito aconteça em nossas vidas? Nos ajuda. Precisamos do Senhor. Abençoa-nos, Senhor. E fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Para falar a respeito desse texto, nós precisamos entender o contexto no qual esse texto aí ele é
colocado e foi explanado. Período que Judá havia sido levada como escravos para a Babilônia por Nabucodonosor. 70 anos de escravidão de um povo que foi chamado, de um povo escolhido pelo Senhor como nação santa, como povo escolhido de Deus, para o povo que tinha uma intimidade com Deus, um povo que foi chamado, formado para adorar e servir ao único Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso. Mas esse povo estava agora escravizado por outro reino que não temia a Deus, que servia a falsos deuses. E ali esse povo, escravizado, levado, sofrendo, em um período que muitos deles estavam assim, tipo que sem rumo, sem direção, porque foram levados e ali o Senhor não estava falando, e muitos não entendiam, não compreendiam o porquê estavam passando por aquela situação, mas estavam ali se sentindo assim. Um povo perdido na mão do inimigo. Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus nos abandonou? Por que estamos vivendo isso? Por que estamos passando por essa situação? Por que estamos passando por esse sofrimento? Por que tem tanta angústia? Por que tem tanto choro? Por que há tanto lamento? Por que há tanta dificuldade? Afinal, somos o povo de Deus. Afinal, temos promessas. E por que essas promessas não estão acontecendo na nossa vida? Então o povo se questionava, e muitos de nós, e eu falo para a igreja, muitos de nós estamos assim. Muitos de nós estamos acostumados a vir à igreja e não há novidade de vida, nada acontece, não há mudança, não há transformação, não há evolução, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há aprofundamento, não há uma maior intimidade com o Senhor, sempre longe, sempre distante, sempre afastado, sempre acompanhando a distância e sempre na luta, e sempre o vazio, e sempre a solidão, e sempre essa luta. Algo está faltando, algo precisa ser alinhado. Deus é o Senhor, Deus é um Deus que não age por acaso. Você não é fruto de um acaso, você é planejado. Ainda que seu pai ou sua mãe tenham dito a você, e você não foi planejado, mas você foi planejado pelo Senhor Deus. Deus nos deu vida, porque Ele tem algo, propósito nas nossas vidas. Você tem um propósito que precisa ser cumprido ainda nessa terra diante do Senhor. Todos nós que estamos aqui temos propósito que precisa ser cumprido ainda em vida nessa terra. Jeremias, esse profeta que Deus estava usando, ele veio a essa terra com um propósito. Quando o Senhor chama ele, lá no capítulo 1, o Senhor fala para ele e dá a ele a missão. E ele diz: mas sim, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Quando você nem era formado, eu te escolhi. E Deus cumpriu o seu propósito na vida de Jeremias, o profeta do Senhor.
palavras duras, são palavras firmes, são palavras que nos confrontam, que não agrada aos nossos ouvidos, mas que precisam fazer e acontecer em nós uma transformação, uma mudança. Mas muito de nós não estamos preparados para ouvir, não queremos ouvir. Quando alguém, um profeta, um homem de Deus, um líder, um pastor, traz uma palavra mais dura, a ovelha busca outro passo, que lhe agrade os ouvidos, que pense como ela pensa, a ovelha, mas não pense como um pastor pensa. Quando nós conversamos com alguns amigos pastores, a grande dificuldade nas igrejas é que todo mundo está querendo ser seu próprio pastor. E com a internet, buscam-nos nas mensagens, nos aplicativos, nas redes sociais, palavras que agradam ao seu próprio coração, mas palavras que não trazem nenhuma mudança. E se a gente não mudar, se a gente não se alinhar à vontade de Deus, ao propósito de Deus, descobrir qual é o propósito que Deus tem na nossa vida, mais distante a gente vai chegar de alcançar aquilo que nós desejamos. Nós queremos ser felizes, nós queremos ser abençoados, nós queremos viver em paz, nós queremos viver uma vida de prosperidade, nós queremos que as coisas funcionem desse ano, nós queremos casar e o nosso casamento funcionar, nós queremos ter filhos e os nossos filhos serem obedientes, tementes e servindo ao Senhor e estarem na igreja. Nós queremos progredir na nossa área financeira, nossa vida financeira, os nossos negócios. Nós queremos as bênçãos. Mas como temos ouvido, esquecemos o abençoado. Não queremos mudar. Queremos que Deus e os seus propósitos se enquadre ao meu modo de viver, à minha maneira. Espero que Deus é amor, Ele é meu amigão, Ele entende. Ele sabe que o meu coração é dele, é o que nunca diz. O povo de Judá ouviu da palavra dos profetas, mensagem de Deus para que houvesse uma mudança, uma transformação. Nós podemos fazer muitos planos. Nós podemos escrever, anotar, orar, pedir, planejar. Mas se Deus não estiver com você, se Deus não estiver selando esse plano, ele pode até começar, mas ele não vai. Tem tudo para dar certo, vai estar tudo certinho, todos os conformes, mas não vai funcionar. Se Deus não está no relacionamento e não estiver dentro dos preceitos dele, você pode lutar, querer fazer tudo certo, do teu jeito, mas se não for do jeito de Deus, não vai dar certo, não vai funcionar. Porque Ele é o Senhor. É Ele que sabe os planos que Ele tem para você e para mim. É Ele, somente Ele. 23 anos, pela manhã e no final da tarde, os profetas saíram pelas ruas anunciando o que Deus iria fazer se não houvesse a
23 anos, irmãos, imagina. Pela manhã e noite, os profetas diziam: arrependam-se, sirvam a Deus, obedeçam ao Senhor, acreditem no que Ele está dizendo. Mas sabe, ainda agora lendo na Bíblia, aqui nessa versão a mensagem, o que eu ouvi lendo no livro de Jeremias, só para compartilhar, vou voltar até com um aqui. O que eles faziam, os profetas chamavam a atenção. A vida deles. Só os textos ensinam. Viciados em deuses estrangeiros. Um novo projeto de pecado. Está na igreja, o pensamento está lá longe, pensando em pecado. Obsessão por sexo e religião. Aí vai. A ira do Eterno pesa como uma marmita. A ira do Eterno pesa como uma marmita. Outro texto. Sua maldade está destruindo o seu coração. Pecados que chegam até o céu. Olhos que não enxergam, ouvidos que não ouvem. Uma cidade cheia de mentiras. A morte está à espreita. A nação que não queria obedecer a Deus, conhecendo tudo, menos a palavra de Deus. Muita aparência e pouco conteúdo. E por aí vai. Queridos, que Deus está nos moldando nessa noite, chamando a nossa atenção para arrependimento, para mudança de vida. 23 anos pela manhã e à tarde, os profetas falavam a respeito disso, mas não havia nenhuma mudança. Até o dia que o próprio Deus permitiu a Nabucodonosor invadir, o rei da Babilônia invadir a nação e levar cativo a todos. O próprio Deus permitiu. Que o sofrimento, a angústia, o medo, a escravidão, a dor, os problemas, a doença, o desemprego, chegassem até aquela nação, sua nação, seu povo amado, seus filhos. E eles foram levados escravizados. A disciplina do Senhor é para aquele que Ele ama. A palavra é dura hoje, mas é porque Deus tem um propósito na tua vida, e esse propósito vai se cumprir na sua e na minha vida. Deus nos chamou, nos escolheu para servir a Ele, somente a Ele, somente a Ele dá honra, somente a Ele dá glória, somente a Ele nós vamos nos dobrar diante do Senhor, somente a Ele glorificamos em tudo e por tudo.
matando o velho homem, a velha natureza, não alimentando essa velha natureza, não querendo servir a Deus apenas do meu jeito, da minha vontade e na minha hora. Deus tem um propósito, como Ele tinha um propósito no povo de Israel, no povo de Judá, de trazer o arrependimento. Mas naquele período Deus se calou. E o povo começou a ouvir falsos profetas que surgiam. E diziam assim: olha, vai ser rápido. Deus vai já agir e você vai sair dessa situação. Olha, a gente já vai voltar para Jerusalém. Coisa rápida, sai aqui, Deus, na hora que Ele quiser, Ele vai mudar a nossa sorte. Não se preocupem não. Fiquem tranquilos aí. E o povo relaxava. Aí vinha outro profeta dizendo que falava da parte de Deus, que aquele era um tempo rápido, que Deus já ia fazer um milagre acontecer. Porque Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Deus não castiga de fato ninguém, Deus disciplina com amor, e Deus sempre tem algo muito melhor, e muito maior, muito mais precioso para a nossa vida. E o povo não mudava. E o povo apenas cruzava seus braços e aceitava aquela situação e não havia mudança de vida. Até que o Senhor, Ele resolve. Chama o profeta e manda dar um recado. Dá o recado do profeta ao povo, diz o profeta, diz: olha, eu não tenho falado pela boca deles. Vocês vão ficar aqui 70 anos como eu falei. E nem um dia menos, e nem um dia mais. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus determinou prazo, dia, vai ter prazo, o dia e a hora. Nem um dia a mais, é 70 anos. Não adianta fazer o que você quiser fazer, não vai mudar, não vai antecipar e não vai prorrogar, porque Deus é Senhor da história, da nossa vida. Ele sabe o que está fazendo, é Ele que tem um projeto para a tua vida, é Ele que está trabalhando nesse projeto em nossa vida. E o Senhor, usando o profeta, diz: olha, que seus filhos cresçam, casem-se, tenham filhos, trabalhem nessa cidade, organizem essa cidade, façam essa cidade prosperar, façam essa cidade melhorar de vida, orem por essa cidade para que tenha paz nessa cidade, porque vocês vão passar 70 anos aqui, ó. Você tem propósito de Deus na tua vida. Não importa aonde você está geograficamente. Não importa aonde você estiver. O propósito do Senhor não vai mudar. Não importa a situação e o momento que você está vivendo. Deus, Ele vê o final da história. Oramos pela vida do irmão da Neide, do Preto, oramos, fizemos campanha, jejuamos, choramos, investimos muito dinheiro, houve muito choro, muita briga, muita discussão, muitos questionamentos, mas havia acima de tudo um propósito de Deus na vida dele. Tinha dia para começar e dia para acabar. E como é o Senhor dizer, ele vive esse ano, mas dia 1º ele morre.
E assim foi. E ninguém pôde fazer nada. Ninguém. Mas havia propósito. Salvação. Foi o que eu falava ontem à noite no culto lá. Que Deus falou no meu coração. Não é porque ele morreu que muitas pessoas gostam de endeusar. Ele é uma pessoa com muitos erros, com muitos defeitos, com muitas qualidades, mas também com muitas falhas, como qualquer um de nós. Eu vi quantas vezes Dona Neuza, vocês conhecem a avó dele, mãe dele, não avó, de criação, mas mãe, orando, chamando. Quantas vezes ele chegou lá na minha casa, em um período que ele morou, e dizia: cunhado, consegue uma calça para mim aí, para ir lá na igreja? Possível. Vinha, assistia a culto, vinha embora, nasceu no lar cristão. Sim, estava lá. Mas não conseguia servir. Não conseguia servir. Veio a doença, quase um ano, 10 meses. Precisou ficar doente. Como eu disse, não foi a doença que salvou ela. Foi Jesus. Foi o propósito do Senhor na vida dele. Ele levou o tempo necessário para que ele se arrependesse, sentisse a necessidade de ter uma paz que ele não conseguia encontrar em tanto tempo. No propósito do Senhor. Muitas vezes passamos por situações, queridos, difíceis, dolorosas. Nós precisamos entender esse propósito. Sempre Deus tem algo melhor para nós. O que pode ser melhor do que a eternidade, do que a salvação? A palavra de Deus diz assim: o que pode comparar essa breve e momentânea tribulação, angústia que nós estamos enfrentando agora? Comparar com a glória que há de vir. Nós podemos estar e passar por muitos problemas. E não espere um ano fácil, irmão. Não espere um ano fácil. Espere um ano muito difícil. Porque os anos estão se aprofundando, estão se afunilando. E quanto mais chega a volta do Senhor, maiores serão as aflições do seu povo nessa terra. Mas mesmo no meio da angústia, da dor, da perseguição, das enfermidades, a glória do Senhor, Ele não abandonará a sua igreja. O dia que o médico disse a ele, e eu estava com ele quando levamos a autópsia, e o médico disse lá tudo, o estágio terminal, e ele chorou muito. Eu estava com ele no carro, e eu disse: Preto, eu não posso te garantir cura, mas o que eu posso te garantir é que Deus, Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Deus está conosco, irmãos queridos, amados, príncipes e princesas do Senhor. Deus tem sempre
palavras que agradem aos ouvidos de vocês. Porque nessa terra teremos aflições, já disse Jesus, mas tende bom ânimo, te alegra. Porque Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu tudo aquilo que nos amedronta. Tenha força, tenha fé, tenha ânimo. Não desanima pelo caminho. Continue a avançar na fé. Não esmoreça na menor dificuldade. Você sabe que Deus tem propósito na tua vida. Você sabe que você é escolhido do Senhor. Você sabe que Deus já falou contigo ao teu coração. Que Deus já selou você com o seu espírito. Você sabe que você precisa viver o propósito de Deus. Que você não está nessa terra sem sentido algum. Você não está aqui por acaso. Se deixe viver o propósito de Deus. Permita-se viver o propósito de Deus. Nos relacionamentos. Quando o propósito de Deus está acontecendo na minha vida, na tua vida, presta atenção. Quando você está vivendo o propósito de Deus, as pessoas que estão ao seu lado serão abençoadas. A sua família é abençoada. O seu trabalho é abençoado. A sua igreja é abençoada. Porque você está vivendo dentro do propósito do Senhor. E se Deus te chama para viver o propósito, então viva. Viva. Deus não nos chama apenas para ser pastor, líderes. Deus nos chama para servir a Ele e viver o seu propósito nessa terra. Está cheio de dons espirituais na igreja. O Senhor derrama dons espirituais sobre a igreja. Mas muito da igreja está fora do propósito do Senhor. Os dons não são para nós, não é para mim. Os dons é para quem está perto de mim, para serem abençoados. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo na doença ou na morte, mas pessoas serão abençoadas por este propósito. Tem alguém doente em casa? Deus tem propósito. Deus está trabalhando. Deus está cuidando muito mais do que o corpo. Deus está cuidando daquilo que realmente vale, que é a sua alma. Porque o corpo vai voltar para o pó. Do pó veio, do pó vai. Mas a tua alma, irmão, a minha alma é eterna.
povo que estava sofrendo, o Senhor dá a palavra. E o Senhor, Ele sempre dá a palavra. Mude a tua vida. Viva o propósito do Senhor, aquilo que Ele tem para você, e você sabe. Porque o Espírito Santo, Ele te revela. Ele sabe o que você precisa mudar. Ele sabe o que você precisa deixar de praticar. Ele sabe e Ele fala para você quais são os pontos que você precisa melhorar. Vai viver o propósito? Preciso viver o propósito do Senhor. O que é que Deus quer para mim? Que eu sirva a Ele. Que eu viva para Ele. Que eu tenha sentido na minha vida. Não viva como alguém que não tem sentido. Que não sabe por que vive. Que não sabe por que serve ao Senhor. Você serve ao Senhor. Você vive para Deus, para glorificar Ele, para dar frutos. Você está na igreja para ser ombro para os outros, para sustentar os outros, para animar outros, através da tua vida, da minha vida. As coisas vão fluir quando nós vivemos no propósito do Senhor. Está com medo? Tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O inimigo, ele sempre vai se levantar contra a nossa vida. Para dizer, não, deixa esse projeto aí de vida, todo ano tem. Não valoriza isso aí. 2027, quando começar, vai ter outro projeto de vida. Deixa para 2027. Essa mudança não precisa ser agora. Faça hoje. Faça agora. Mude o que precisa ser mudado para o amor do pecado. Quer ser próspero, abençoado? Arrependa-se dos seus pecados. Mude a sua vida. Aceite verdadeiramente Jesus. Sirva a Ele. Trabalhe para Ele. Se dedique a Ele. Busque a Ele em oração. A palavra de buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o teu coração. Fica em pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Santo é Deus. Entendemos que precisamos viver o propósito do Senhor. O que tem impedido você de viver totalmente o propósito de Deus? O que tem sido a causa, o motivo e a razão para que o propósito do Senhor não tenha se cumprido totalmente na tua vida? O que está atrapalhando? Apresente diante de Deus, coloque diante de Deus nesse ano, nessa campanha. Porque Deus, Ele é poderoso para te abençoar e mudar a tua sorte. Porque Ele diz que Ele tem pensamentos bons a teu respeito. Projetos de prosperidade para você. Talvez você não entenda o porquê. Talvez você não está entendendo. Mas em tudo Deus Ele ensina a nossa vida. Só uma breve oração e depois nós os teus olhos fechados.
Deus te chamou para um propósito. Você não é uma obra do acaso. Você não é um ser humano à toa. Você não é insignificante. Você é escolhido, eleito, separado pelo Senhor. Amém. Você foi chamado por Deus. Ainda que você esteja no tempo de disciplina, mas ainda na disciplina, ainda que seja no deserto, mas você não vai deixar de florescer. Deus ainda te usa. Assim como o povo que estava na escravidão na Babilônia, Deus usou esse povo para trazer paz, para trazer prosperidade à Babilônia. Não importa hoje como está a tua vida, Deus não te abandonou. Deus não esqueceu de você. O Deus que te salvou é Ele que vai te usar. Você é bênção na tua casa. Você é bênção na igreja. Você é bênção na família. Aonde você for, você vai levar a bênção do Senhor, meu Deus. Porque você é especial. Viva o propósito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a compreender o teu propósito. Nos faz entender qual é a tua vontade nas nossas vidas. O Senhor nos escolheu. Somos escolhidos para fazer a diferença. Qual é a diferença que eu estou fazendo verdadeiramente na tua casa, na igreja, na comunidade, no povo, na minha família? Meu Deus, através do Senhor na minha vida, eu sei, Pai, que se eu viver o teu propósito, vidas serão abençoadas, vidas serão transformadas, a felicidade estará presente, a paz estará presente. Me ensina a viver dentro da tua vontade, dentro da legalidade do Senhor. Faz o que for preciso, meu Deus, para que a minha vida esteja alinhada à tua vontade, e tudo dará certo na minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir com alegria ao nosso Senhor. Aplauda nas costas, Senhor. Glorificando e bendizendo o nome dele, porque você foi criado com propósito. Aleluia. Quero convidar você para vir aqui à frente agora. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos apresentando a Deus agora nossos pedidos. Encoste aqui na frente. Vamos louvar a Deus com uma canção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele: você foi criado com propósito. Valorize o que você tem. Olhe para ele e diga: valorize isso.
Você foi criado com propósito. Você não é uma pessoa à toa. Não é? Quero chamar você para vir aqui à frente. Quando eu falar à frente, é aqui, não é? Não tenha medo, não. Não tenha medo. Não tenha medo. A mulher cantou uma canção que diz assim: eu quero, não vai esquecer o que eu pedi. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Cantou? Isso é uma visão. E eu coloquei aqui: eu me vejo sendo essa pessoa, sendo usada da maneira que agrade ao Senhor. Você consegue ver isso? Porque uma coisa é a gente cantar. Até papagaio canta, se a gente ensina ele. Mas não é isso que estamos fazendo. Nós estamos aqui não para fazer como papagaio, mas para adorar o Senhor. Não é falar mentiras para Ele. E quando ela cantou isso, eu pensei, e amanhã vamos falar disso. Amanhã estaremos falando sobre avante na visão. A letra diz: eu quero ser usado da maneira que te agrade. Mas tu te enxerga? Será que tu pode te ver? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos físicos e abre os olhos espirituais. Tu consegue te enxergar sendo essa pessoa? Será que tu poderia dizer para ti mesmo: eu me vejo assim, sendo essa pessoa, sendo usado por ti, sendo usada por ti, da maneira que te agrade. Meu Deus! É isso que é o propósito. E aí tu vai viver, tu vai ter a visão e tu vai fazer disso a tua missão, teu propósito. Aonde tu estiver, não importa se o pastor está ali, se a pastora é. Meu Deus, não passa desse nível, meu irmão. Some de nível. Tu não precisa ficar te escondendo. Sabe por quê? Porque tu te enxerga como aquela pessoa usada por Ele da maneira que Ele quer. Eu fico imaginando você sendo usado, pregando, ensinando, ministrando cura, libertação na vida das pessoas, sendo usado como Ele quer, da maneira que Ele quer. Isso é um projeto de vida. É isso que é um projeto de vida. É Ele. E a nossa vida cumprindo o propósito
fazer acreditar. Como o pastor ainda colocou muito bem, sabe, meu Deus? Não precisa tu mudar agora, não. Não faz essas mudanças agora. É tão bom o pecado, é tão gostoso o pecado. Para quê? Buscar propósito de Deus. E ele começa então a dizer mentiras. E a querer nos convencer que estar dentro dos propósitos de Deus pode esperar. Pode ser ano que vem. Porém, a palavra do Senhor nos diz, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, que a única coisa de certo que eu tenho e que você tem é hoje. Se você ouvir a minha voz, diz o Senhor, esse Senhor que diferente do diabo, que entra na vida da pessoa sem pedir licença, com o propósito de roubar, matar e destruir. Jesus, ele bate na porta do nosso coração. E de maneira respeitosa, ele começa após o momento em que nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, entra na minha vida. Eu não aguento mais essa vida de mentira, de engano, longe daquilo que o Senhor tem. E nessa noite o Senhor está falando. Ainda tem muita coisa do Senhor falar. Ainda terão muitas verdades, revelações da palavra para a nossa vida. Quando os propósitos de vida ficaram para trás na tua vida. Porém, a palavra do Senhor diz: esqueça as coisas do passado. O Senhor diz para mim e para você: eu estou fazendo coisas novas. Você não está conseguindo enxergar? Ela já está surgindo na tua vida. Apresente ao Senhor agora o mês de março na sua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida no mês de março. Muitos irmãos que nasceram nesse mês. O nosso pastor nasceu no mês de março. E desde o dia que ele nasceu, antes mesmo, o Senhor já tinha propósito para realizar na vida dele, assim como na vida de todas as pessoas do mês de março. E nós ministramos, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas a tua provisão, a tua graça, mas principalmente que cada um deles continue vivendo o propósito para o qual eles nasceram. E assim como nós ouvimos hoje, quanto mais nós estivermos debaixo do teu propósito, não apenas a nossa vida é abençoada, mas outras vidas são abençoadas. E nós te louvamos por todos aqueles que já estão vivendo o teu propósito e que já estão sendo um canal de bênção na vida de tanta gente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecer em Ti, como diz Tua palavra. Fortalecemos, Senhor, a não olhar para trás, a não retroceder. A Tua palavra diz que Tu não tens prazer naqueles que voltam, naqueles que retrocedem. Que nós possamos, Senhor, ainda que pobres, financeiramente, enriquecer a muitos, espiritualmente, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique o teu nome, não para o nosso exibicionismo, mas para engrandecer a Ti, Senhor. Que nós possamos tornar grande aquilo que o Senhor projetou que seria grande em nossa vida. Que nós não façamos pequeno aquilo que o Senhor projetou que fosse grande em nossa vida. Levante a sua mão e diga:
Ajuda-me, Senhor, para que eu não torne. Diga mais alto, para que eu não torne pequeno aquilo que o Senhor projetou, que seria grande na minha vida e através da minha vida, para a honra e glória do teu santo nome. Se você crê nisso, aplauda bem forte. Coloque a sua mão na posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Vamos abraçar Jesus? Abraçamos a Jesus, que em nós ricamente a palavra de Deus. Olhe para o Senhor. Boa noite. Você que não pegou o seu projeto, pegue agora. Não vá sem levar o seu projeto. E escreva o seu projeto. Em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, em nome de Jesus.